Boa noite, pessoal. Aqui de atraso aí, me desculpem pelo atraso, mas a gente vai. Então, o capítulo de hoje, nós vamos tratar sobre a consciência. A consciência pode conhecer tudo, é o título, né? E a Marilena Chauí inicia em um ponto bem conhecido da maioria de nós, que é o inconsciente, né? Eu vou começar com a citação dela dizendo o seguinte: vimos que a teoria do conhecimento distingue o eu, a pessoa, cidadão e o sujeito. Vimos também que ela tem centro o sujeito do conhecimento, é entendido como atividade racional que conhece a si mesma. O que acontecerá, porém, se o sujeito do conhecimento descobrir que a consciência possui outros elementos constituintes, além daqueles quatro, sobretudo, não se tratar exatamente de mais um elemento da consciência, mas de algo que ela desconhece e sobre a qual ela nunca poderá refletir diretamente? Que esse algo desconhecido ou só indiretamente conhecido determina tudo quanto a consciência e o sujeito sentem, querem, fazem e pensam. O que sucederá quando o sujeito do conhecimento descobrir um limite intransponível, o inconsciente? Mas, quando descobrir as armadilhas postas pela ideologia reproduzida pelos próprios indivíduos? Então, está aí o Salvador Dalí, olha sobre tela, ele mostra aí um movimento surrealismo, né? Ele mostra aí o inconsciente, né? A lógica do inconsciente. O surrealismo é alguma coisa que vai além da realidade. Ele mistura, por exemplo, elementos da natureza, animais, humanos, numa lógica bem diferente, né? A pintura mais famosa de Salvador Dalí, e a que eu mais gosto, é um relógio. E esse relógio, ele está dobrado numa mesa. Por quê? Normalmente o relógio ele é fixo. Como é que ele dobra, né? Então, a surrealidade quer dizer algo que vai além da realidade objetiva. E aí, a Marilena Chauí começa exatamente como nós falamos com Freud, né? Ela vai falar que do inconsciente, né? Então, ela vai começar falando do narcisismo, né? A bela imagem que possuímos de nós mesmos, como seres conscientes e racionais. Então, a gente imagina que somos os seres mais superiores da natureza, somos racionais, somos conscientes, né? É uma imagem falsa, porque a nossa consciência é cheia de furos, né? E aí ele vai dizer que essa imagem narcisista de nós mesmos tem algumas feridas. E ela vai dizer, primeiro, Copérnico, que provou que a Terra não é o centro do universo, que a gente se achava, né, o centro do universo. Depois, Darwin, que provou que nós temos ancestral comum com os animais. Então, nós somos uma evolução dos animais. E o terceiro foi Freud, quando mostra que o que nós chamamos de consciência tem dentro dela o inconsciente, que é maior do que o próprio consciente, e é algo que não é controlável por nós, e que esse algo determina a nossa, as nossas escolhas, os nossos desejos, e que a gente acha que é consciente, não é. E aí ela vai explicar o trabalho do Freud, né? Um neurologista, médico neurologista austríaco, né? Que começa as experiências dele em Viena através da hipnose para tratamento de doentes mentais. E aí, em experiência com um amigo, o médico Joseph Breuer, ele analisa uma paciente chamada Ana O, que tinha distúrbios, que tinha problemas físicos, né? E aí eles
E aí ele, a partir daí, ele começa a perceber que vai além que as questões vão além da parte física, né? Existia ali as fantasias, os desejos, os sonhos. E com Breuer, Freud começa a desenvolver um método chamado método catártico, que é a pessoa falar da dor dela, e quando ela fala da dor dela, das frustrações da vida dela, ela libera uma emoção, essa emoção é chamada catarse, e que Freud vai dizer que é a purificação da alma. Então, a partir da catarse, a partir da emoção, na, a pessoa liberava os sintomas. Quando a Ana O chega no consultório do Freud, totalmente carregada, tetraplégica, não conseguia manter o corpo ereto. E aí Freud vai perguntar a ela o que acontecera nos últimos tempos. E aí ela narrou que ela era cuidadora do pai enfermo e que, em dado momento, o pai dela, ela cuidou muitos anos do pai, foi 12 anos, em dado momento ela estava exausta e ela desejou a morte do pai. Ela queria que o pai morresse para ela descansar. E aí, quando o pai, meses depois, o pai faleceu e ela se sentiu culpada. Ao falar isso, ela chorou, ela demonstrou as emoções, e aí, a partir das emoções sendo catarseadas, o que aconteceu? Ela recuperou o movimento e ela sai andando no consultório. Então, ele quis mostrar com isso que a paralisia que ela estava sentindo era um sintoma de um distúrbio mental. E, a partir daí, então, ele começa a fazer o estudo da psicanálise. E aí, dentro desse processo de estudo da psicanálise, ele continua avançando. E aí, atendendo ao pedido de uma paciente, ao invés dele induzir, a paciente pediu que ela queria falar espontaneamente sobre os problemas dela. E aí, então, ele passou a usar a fala espontânea, a técnica de associação livre, que é utilizada hoje nos consultórios de psicanálise. Então, a pessoa chega no consultório e ela simplesmente fala o que vem na cabeça, o que ela quer dizer, o que ela quer falar, o que ela lembra. E aí o psicanalista anota, atento, e ajuda ela a fazer as associações para ela se libertar dos sintomas, das dores e dos conflitos, etc. Bom, Freud, então, a partir dessas, percebeu que além a maioria dos problemas estava, né, na infância, e os sonhos, então ele pediu que a pessoa narrasse os sonhos dela, e a partir daí descobriu o inconsciente. O que é o inconsciente? Havia por trás daquele sintoma histérico um espaço onde estava armazenada todas as experiências dela, principalmente as experiências da primeira infância, do 0 ao 6, e que essas experiências estavam impactando na vida adulta dela. E isso ele, então, vai chamar de inconsciente. Né? Então, ele vai perceber que o inconsciente se protegia através dos chamados sintomas histéricos, que era... o que é o sintoma? É uma maneira de contar indiretamente aos outros os sentimentos que ela tem no inconsciente. Então, o caso da Ana O, por exemplo, qual era o sintoma dela? Os sintomas eram a paralisia, a tetraplégica. Então, ela queria contar para as pessoas: olha, eu estou com dor, estou me sentindo paralisada. Só que o inconsciente ele não dialoga através de palavras, ele utiliza a histeria, utiliza os sonhos. E aí é preciso fazer esse diálogo, né? E aí, por trás
desse comportamento da Naó estava a punição. Quer dizer, ela estava se punindo por desejar a morte do pai. Então, seja por uma punição, seja por um desejo, o inconsciente vai se revelando a partir da. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente realiza, tudo aquilo que a gente deseja, está banhado pelo inconsciente. Isso impacta diretamente as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas reflexões, etc. E aí Freud vai descobrir que o consciente operava simultaneamente de duas maneiras. Primeiro, né, a rejeição à terapia. Então, às vezes a gente fala para a pessoa, olha, se alguém da família fala, você devia fazer terapia, você devia fazer análise. Não, não quero fazer, porque isso é coisa de doido, eu não quero. O que é isso? É uma resistência para que o inconsciente não se mostre. Tem um caso, por exemplo, aconteceu com a Thaís, que a pessoa procurou a Thaís, depois de uma palestra na Casa Espírita, e se queixando que o marido era usuário de drogas, e que estava com problema no casamento. Aí a Thaís falou para ela, você deve procurar análise. E aí ela respondeu, não vou procurar, porque se eu procurar, a análise vai sugerir para eu largar meu marido, eu não quero largar ele. Então, isso que a gente chama de resistência, né? Porque a pessoa não quer encarar a verdade, é como se ela quisesse permanecer no escuro. Como há essa resistência, o que acontece? O corpo fala, né? Então, os sintomas vão aparecer no corpo. Dores nas costas, garganta, até mesmo uma cegueira temporária, que vão surgir para que a pessoa tome providência, já que ela está resistente, né? Problema cardíaco, pânico, uma série de sintomas que, na verdade, são a resistência que o inconsciente está tendo, o consciente está tendo e que o inconsciente está furando. É como se o inconsciente quisesse falar e o consciente abafasse. É uma forma a gente chama de recalque. E aí, quando não há mais diálogo, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela estava perdendo a fala. Então, ela falava assim, então ela não tinha voz. E aí eu disse para ela, aí depois que ela contou a história da vida dela, né? Ela vivia em função do marido e do filho, ela se anulava, o marido havia traído ela várias vezes e ela se esquivava de conversar com ele sobre isso. Inclusive, ela descobriu que o filho dela mais novo tinha 33 anos. E ela descobriu uma filha do marido, fora de casa, com 16 anos. Então, o que acontecia? Ela, porque o marido era médico, tinha uma realidade social, financeira muito boa, ela não queria mexer nisso, então ela não tocava no assunto. Aí eu falei para ela, a sua voz está sumindo porque a sua alma está gritando e você não escuta. Como você não escuta e ela grita, então ela está sumindo, você está ficando rouca. Mas é uma rouquidão moral, não é uma rouquidão física. E agora está passando para o físico. Então ela não conseguia falar, ela falava, boa noite. Estava assim. E a partir do momento que ela começou, eu falei, converse com seu marido, né? Fala com ele que você sabe que isso é um absurdo, né? Dê a ele a chance de meditar sobre isso. E aí a voz começou a voltar. E ela andava igual um mulambo pela rua fora, não se amava mais, né? Então a roupa que que ela acordava, era a roupa que ela ia no banco, que ela ia na rua, ela sendo uma esposa de médicos, esposa e mãe de médicos. Então, aí o carro, ele fala assim, amor, vamos trocar o carro. Ela tinha um carro, parecia um carro de roça, o carro dela era um lixo, tinha tudo dentro do carro, desde
sei lá, lixo que ela não jogava fora do carro, tá certo, mas dentro do carro também não pode, né? É, roupa de criança, era uma bagunça o carro. Um dia eu andei no carro dela e disse, nossa, eu nunca andei num carro tão sujo. Mas eu falei de propósito, para poder mexer com ela, né? Eu, como analista dela. E aí ela falou, meu marido sempre quer trocar, mas eu acho que não é importante, o carro tá bom. Eu falei, igual você, ele está bem também, né? Está desarrumada, despenteada, sem maquiagem, tá bom, né? Tá bom. Ele está te traindo mesmo, né? Ele não está olhando mesmo para você, não é isso? Aí ela começou a chorar. Falei, você tem que se cuidar, ué. Não é para conquistar ele, é para você conquistar você mesma. E aí ela pediu o marido que trocasse o carro por um carro novo, que era um carro tirado da concessionária. Eles tinham dinheiro para isso, mas ele tinha um carro caro, o filho também, e ela andando com aquele cacareco lá. E aí a voz começou a voltar. E ela começou a falar, e a família ficou encantada. Aí ela abandonou a terapia, e a voz voltou a sumir. Então, é isso que o Freud está dizendo nesse texto, né? Que a Marilena traz para nós. Então, essa análise da vida psíquica. E aí, avançando um pouco mais, ela agora vai analisar o que é alienação social. Então, ela analisou como é que funciona o indivíduo. Agora, o impacto desse indivíduo na sociedade, que ele vai chamar de alienação social. Então, ela vai começar com Marx, e Marx vai se basear em Feuerbach. Feuerbach, um filósofo alemão, e o pessoal fala que é Marx, né? Mas não é ele, é o Feuerbach, que diz que tem uma teoria sobre a existência de Deus. Naturalmente, ele é ateu, né? Então, ele diz que os seres humanos projetaram para fora de si um ser superior, um ser com qualidades, inteligência, vontade livre, bondade, justiça, beleza. Projetaram aquilo que eles gostariam de ser. E, em dado momento, esses humanos esqueceram de que foram eles que criaram esse ser. E aí eles passam a acreditar no inverso. Passam a acreditar que esse ser foi quem os criou e os governa. Então ele fala, não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. E aí ele vai chamar isso de alienação, né? Então, o fenômeno pelo qual os homens criam ou produzem alguma coisa, dão dependência a essa criatura como se ela existisse por si mesma. Então, aí começa o processo de estudo da alienação social. Ele começa criticando a existência de Deus, dizendo que foi o homem quem criou Deus, uma imagem superior. E depois ele inverteu, dizendo que Deus é que criou ele e que ele é dependente de Deus, etc. Com base nessa reflexão de Feuerbach, Karl Marx vai estudar a parte social da sociedade. Ele vai dizer que os seres humanos eles criaram a sociedade, criaram a política, criaram a cultura, criaram a história. Fomos nós quem criamos. Só que a gente esquece e a gente começa a pensar que é o contrário, que foi a sociedade quem nos criou, foi a política quem nos criou, foi a cultura quem nos criou. Então, é por isso que, usando aí a teoria de Feuerbach, isso que é alienação. Então, ele vai dizer, eles próprios, os homens, né, em vez de perceberem que são eles próprios que, em condições históricas, determinaram, criaram as instituições sociais, como a família, foi o homem que inventou o ser humano que inventou a família, as relações de produção, de trabalho, as relações de troca, a linguagem oral, a linguagem escrita. Foi o ser humano que criou a escola, foi o ser humano que criou a religião, a arte, a ciência, a filosofia, né? As instituições políticas, como leis, direitos, deveres, o Estado, né? O exército, os impostos. E aí, o que acontece? Começam a substituir isso por outro, né? Atribuir a outros, a divindade, as forças da natureza, aquilo que, na realidade, é responsabilidade do ser humano. Nós assistimos aí, nos últimos anos, as pessoas aqui no Brasil, né,
eu falo aqui no Brasil, que nós temos aqui alunos de outros lugares, que iam para as ruas pedir a intervenção militar, porque eles queriam um outro tipo de governança. Veja, eles esqueceram que foram eles que criaram, que eles é que decidem, mas eles pediam que os militares decidissem por eles. Isso que a gente chama de alienação. É a sensação da incompetência. É a ideia de que o outro vai fazer por mim, de que o pastor da igreja vai decidir por mim, de que o médium vai falar por mim. Então, é isso que ele vai chamar de alienação. Se eu quero construir um mundo melhor, eu é que tenho que fazer, porque foi a sociedade formada de indivíduos que construiu. Se o mundo é machista, é porque a sociedade planejou isso, mas se a sociedade construiu um mundo machista, essa mesma sociedade pode construir um mundo onde os homens e mulheres são iguais. A sociedade não é maior que as pessoas, porque são as pessoas que construíram a sociedade. Se a sociedade é racista, foi o ser humano que construiu o racismo, porque ele é autor de tudo. Então, eu posso desconstruir isso, trabalhando no antirracismo. Sendo branco, sendo preto, sendo mulher, sendo homem, eu posso trabalhar a favor do antirracismo, eu posso trabalhar a favor do antimachismo, porque isso faz mal não só ao negro, mas ao branco também. Não só à mulher, mas ao homem também. Então, a Mariana vai trazendo a gente isso aí. Quando a gente perde de perspectiva o nosso protagonismo, é porque nós estamos alienados. O que foi a Lei Maria da Penha, senão o resultado do trabalho de pessoas que buscaram leis para defender a mulher aqui no Brasil? O que foi o racismo, senão o resultado do movimento negro, do movimento de pessoas que lutam contra o racismo? Então, é esse protagonismo que chama de praxe, que é o contrário da ideia da alienação. A alienação é quando eu não faço isso. E aí, ele vai dizer, né, a Mariana vai trazer que existe a quarta instituição social. A primeira seria a família, né? A família, que vai formar os modos de produção, né? Então, a família mais rica vai submeter a família mais pobre para trabalhar, para poder sustentar a família rica. Então, se existe família rica, é porque eu, pobre, sustento o processo. Não é porque é algo que é superior a mim. Não. Eu me sujeito a isso. E aí cria o que ele vai chamar de quarta instituição social, que é a política, o poder político, o Estado, a organização desse poder político, né? E esse poder político vai determinar a organização de uma sociedade. Agora, essa sociedade de classes, então, como foi o ser humano que criou a política, ele pode mudar a política. E isso é o que tem acontecido na história, né? E aí ele vai colocar a religião como elemento que aliena, porque a religião coloca para as pessoas que, ao invés das pessoas lutarem, elas devem buscar um sacerdote. E esse sacerdote é ligado a Deus. Então, ele tem o poder de mudar a vida daquela pessoa, e não a própria pessoa. Então, as pessoas veneram e, ao mesmo tempo, têm medo desse sacerdote pelo restante da sociedade. A gente tem visto muito no Brasil a mistura de religião e política. Teve agora a Marcha para Jesus, que foi um espaço de agressão, de violência. Então, que ali estavam pessoas que estavam defendendo a violência, né? Na última aqui no Espírito Santo, o cara desfilou com uma escultura de um revólver. E a última do espaço de alienação é a guerra. A guerra fica claro que os vencidos se tornam escravos dos vencedores. Então, a guerra é um mecanismo social
de alienação do indivíduo. Ok? Deixa eu ver se o som já está aí. Eu acho que já está. Está sim. Vou adicionar ele aqui. E agora substituir. Deixa eu. Pronto, Sócrates, está com você, filho. Pronto, estão me ouvindo bem? Então tá bom, deixa eu só minimizar aqui para poder abrir o texto. Bom, vamos lá então. E aí, dando sequência no texto da Chauí, ela vai trazer a noção de divisão social que Marx apresenta para a gente. E Marx vai entender que as instituições elas são divididas socialmente, tendo aí principalmente, né, a religião, a família, o trabalho, o comércio, a guerra, a política, né, como as instituições principais dentro da sociedade. E Marx vai entender que as instituições elas estão a serviço da classe dominante. E aí por isso que ele vai falar em divisão social da família, divisão social do trabalho, divisão social da política, da religião, né? Então as instituições elas têm um papel, né, de conduzir, sobretudo, a economia, né? Como o próprio Marx vai trabalhar a noção de economia política, ou seja, o modo de vida, a estrutura de vida que nós vivemos, para Marx, ela está relacionada, sobretudo, a essa divisão social. E aí a gente tem a divisão social de classes, né? Então, todo o contexto, toda a história, né, por trás aí, quando a gente vai falar de Marx, perdão, gente, que eu estou mexendo aqui no texto, aí meu dedão ficou na frente. Ela tá sempre estruturada por uma coisa que é a luta de classes. Então, Marx vai falar que existe uma luta de classes dentro do processo da vida, né? A gente nasce dentro de um sistema, então hoje a gente está vivo dentro do sistema capitalista, e dentro desse sistema há divisões de classe onde uma pequena parcela vai deter ali a maior parte da riqueza socialmente produzida. E o que significa isso, né? Socialmente produzida. Todos nós produzimos. O Aloysio falou agora há pouco da alienação, né? Falou desse ser que é mais ou menos um Frankenstein, né? Quem não conhece a história do Frankenstein, Frankenstein era o grande experimento do Dr. Victor Frankenstein, e é onde ele vai construir, então, um ser humano a partir de partes mortas, né? E que ganha vida própria e torna-se independente além do seu criador. Isso é o processo de alienação, por exemplo, né? A gente olhar para o pedreiro olhar para a casa que ele fez e ele não se reconhecer ali. É nós, enquanto classe trabalhadora, olhar para tudo que a gente produz e achar que não é nosso, achar que não, eu produzi para o meu patrão. Mas não, Marx vai entender que a produção é nossa. Então, se a classe trabalhadora produz, a classe trabalhadora tudo vai pertencer. E a noção de Marx vai pautar a partir do seguinte ponto, né? Existe um modo de produção que não é só um modo de produção das condições materiais, mas da condição de vida. É um modo de produção material, é um modo de produção psíquico, subjetivo, em que a gente vai construindo mesmo, ao longo do tempo, né, toda a noção de hegemonia uns com os outros. Então, por exemplo, dentro do sistema capitalista, a gente tem a noção de meritocracia. Eu faço por merecer onde eu estou. Se eu não estou onde eu estou, é porque eu não me esforcei o suficiente. Né? É isso que colocam para nós. E aí Marx vai dizer que não. Né? Não há espaço para todo mundo se enriquecer.
E é assim que o processo capitalista vai funcionando. Alguns foram detendo a terra, alguns foram acumulando terras, enquanto outros não tinham nenhuma. E aí se viram obrigados a vender a única coisa que era possível ser vendida para essas pessoas, que era a sua força de trabalho. Já que eles não tinham terra, já que eles não tinham os meios de produção. O que são os meios sociais de produção, né? Não é quando Marx fala, por exemplo, da riqueza e da destituição da riqueza, da divisão da riqueza, ele não está falando de dividir um apartamento, ou o salário que você ganha, ou o Celtinha que você dirige. Ele está falando em dividir tudo aquilo que produz riqueza socialmente. Tudo aquilo que é empresa e que produz coisas que são necessárias, que deveria ser, por exemplo, deveria ser público e não privado. A gente está falando, então, da empresa de energia, empresas de telefonia, né, que hoje são empresas privadas, não são mais públicas. E são empresas que produzem, têm produções sociais, né, enriquecem por nós, a nossa custa. Né? Então, Marx vai mostrar que todo o processo capitalístico ele começou daí. Né? Ele vai começando nas trocas mercantis, em seguida a gente passa para um processo em que há um intermediador entre uma troca e outra, até que novamente a gente tira as mercadorias e acrescenta aí o papel moeda, que a gente chama de dinheiro, e até o ponto que a gente chega hoje, e nós temos uma bolha econômica em que não há mais dinheiro físico, ninguém anda mais com dinheiro. Hoje é Pix. Então é tudo online, você já não tem mais o papel. Né? Hoje o dinheiro ele vira mais dinheiro. A gente investe na bolsa, você não produz nada. Você vai o seu dinheiro virar mais dinheiro. Né? Então mudou-se também um pouco essa noção dos modos de produção até aqui. Então a alienação, segundo Marx, né, vai partir nesse ponto. Dentro do modo de produção que nós vivemos, na medida em que ela vai tirando de nós aquilo que é nosso, enquanto classe social, gente, não enquanto indivíduo. Ele vai tirando de nós a noção de classe, onde é que nós estamos. É só a gente fazer um pequeno experimento. Né? É só a gente pensar quanto é que nós ganhamos, por exemplo, por ano. A gente não está falando aqui de quem ganha, sei lá, 100 mil, 200 mil por ano. A gente está falando de quem ganha 2 bilhões, 3 bilhões. Essa é a classe dominante, gente. Se você ganha menos do que isso, você não é classe dominante, você é classe trabalhadora. Então, mas isso faz parte do processo de alienação social. E Marx vai colocar que tudo isso é possível através do que ele vai chamar de ideologia. Então, a ideologia são as teorias que vão explicar o formato do modo de sociedade que nós vivemos. Né? Marx vai dizer, inclusive, que a história ela vai ser feita, né, das sociedades na medida em que o modo de produção ele se altera. E a história ela é feita dessa forma. O que Marx coloca é que a gente não se dá conta de que nós estamos produzindo a história. A história parece estar sempre distante de nós. É o outro que está produzindo e não nós. E aí ele vai dizer que a ideologia é a teoria que impede que a gente enxergue. O Cazuza tem a música, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Porque viver dentro da ideologia, segundo Marx, é muito mais fácil. Aceitar tudo isso é muito mais simples. Porque quando você tem que colocar a ideologia em xeque, isso faz com que a gente entre em crise, a gente se angustie, a gente tenha um descontentamento, ou a gente se frustre. Né? Então, a ideologia ela vai construir explicações tal qual, né, os sofistas explicavam na Grécia Antiga, que são práticas, que são rápidas. Né? E aí ele vai dizer qual é o procedimento que
a ideologia tem, né, para poder fazer com que as coisas efetivamente funcionem. E aí ele vai dizer que a primeira coisa é a noção de igualdade. Nós não somos iguais. Não há igualdade. Mas há alguém sempre que diz: nós somos humanos, nós somos humanidade, nós somos uma nação, uma pátria, somos todos brasileiros, mas nós não somos iguais. Só que há sempre essa tentativa de igualizar a todos. Porque se eu sou igual ao Bill Gates, eu posso ser milionário. O que me impede de ser milionário? Né? Essa é a dinâmica capitalística. O que me impede agora de pegar um voo e ir para Paris? O que nos impede agora de pegar um voo e ir para Paris? Né? O que nos impede? Só quiser o dinheiro. Tudo bem, é o tempo, é o trabalho. Então, a gente não é tão livre, a gente não pode fazer tantas coisas assim, e não é tão simples dizer, você não vai porque você não quer. Porque essa é a dinâmica mesmo social. E aí ele vai trazer, a Chauí vai trazer também a noção da divisão sexual do trabalho, sexo social do trabalho, né? Em que ela vai dizer o seguinte, que há uma noção do que é ser a mulher, o feminino. A mulher tem que ser doce, ela tem que saber cuidar da casa, ela tem que saber ser maternal, ou seja, torna isso uma questão imutável. Toda mãe é maternal, toda mãe tem desejo, toda mulher tem desejo de ser mãe, toda mulher tem desejo de maternar. E aí ela vai mostrar que socialmente isso foi produzido. Por quê? Como os homens iam para a guerra, as mulheres precisavam parir mais homens. Então elas são remanejadas para uma função e subordinadas ao masculino. E aí aquilo vira uma função feminina. E aí passa-se a acreditar, através da escola, da religião, do processo social, da ideologia mesmo, a ideologia ela vai se entranhar em todas as instituições, gente. As instituições elas não são neutras. A família não é neutra, a igreja não é neutra, a política não é neutra, nada é neutro. Né? Ela vai trazer também a noção de cidadania para nós. Né? Somos todos cidadãos porque nós votamos. Só que uns são mais cidadãos que o outro, porque uns têm acesso a direitos e outros não. A privilégios e outros não. Então, a noção de ideologia ela vai servir, sobretudo, para que a gente consiga manter a estrutura como ela está, o modo de produção como ele está. E aí a Chauí vai dizer que essa é a primeira, né, forma, a primeira maneira de operar dentro da ideologia, né, é essa construção da imutabilidade. Né? Então, a mulher ela sempre vai querer ser mãe, ela sempre vai estar sendo colocada nesse lugar. Uma outra coisa que ela vai trazer é a noção do uso do silêncio dentro da ideologia. Né, onde o imaginário social, que é criado a partir da ideologia, que a gente cria um imaginário social. Então, se uma mulher fala, eu não quero ser mãe, isso é um motivo de algazarra, porque ela decidiu que ela não quer ser mãe. Socialmente, ela não é como se ela não pudesse dizer isso. Porque é uma ideologia que diz, a mulher tem que ser mãe. A mesma coisa, ela vai trazer o exemplo dos homossexuais. Por que a homossexualidade foi e é tão perseguida? Por que acreditam que Deus puniu, né, os homossexuais quando ele manda a AIDS? Porque os homossexuais não cumprem a função masculina. Não são reprodutores. Eles não transam para reproduzir, eles transam por prazer. E aí não pode, não. A noção é que a gente tem que seguir os mandamentos, né? Crescer e procriai-vos, crescer e multiplicai-vos, né? E aí o sexo ganha
Percebam como que a ideologia está entranhada em todos os espaços das nossas vidas. O controle sexual feminino, por que a virgindade é tão importante, por que a herança é tão importante. Então, eu não preciso ter filhos para eu passar a minha posse, para eu entregar a minha posse. Enquanto o trabalhador ele tem filhos para ter uma posse. É diferente. O trabalhador detém sua prole. Por isso, Marx vai chamar os trabalhadores de proletariado, aquele que detém a prole somente. Enquanto os burgueses detêm o capital. Né? O capital ele também é um processo alienante, alienador e alienado, gente. Porque o capital ele ganha vida própria. Quando a gente fala em capital, ele ganha vida própria, ele se entranha nas coisas e passa a operar de maneira autônoma, de maneira independente, sem que a gente precise, por exemplo, ficar relembrando as regras. Isso já está em nós. O comportamento, a regra, como é que a gente tem que seguir, o que é ético, o que não é ético, isso está em nós. E isso tudo, para Marx, é processo ideológico. É processo de construção de ideologia, de afastamento desse sujeito do processo dele na realidade, desse encontro com a realidade, desse encontro não só consigo individualmente, mas consigo enquanto classe. Percebam como é que é a greve, por exemplo. Quando há uma greve, todo mundo corre para acabar com a greve. Porque essa aglutinação não é interessante. Essa aglutinação, ela balança o processo social, porque está desviando do que a ideologia prega. A ideologia diz quem cedo levanta. Não. Eu esqueci o ditado, inclusive. Deus ajuda quem cedo madruga, lembrei. Deus ajuda quem cedo madruga. Com a noção de que o trabalho, então, ele é necessário. Eu me matar de trabalhar é necessário. Né? E aí é a partir dessas noções que a ideologia ela vai sendo dominante. A gente vai ter uma ideologia que domina pelos intelectuais, pelos políticos, pelos professores, pelas instituições de forma geral. Né? Toda instituição ela não é neutra. Ela está a serviço para Marx, né? Ela está a serviço da classe hegemônica, da classe dominante. Né? Então, deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. E aí ela vai trazer a noção de indivisão social, que é o que o capitalismo tenta fazer conosco, e imutabilidade, né? A ideologia ela vai tentar fazer com que a gente não se divida. Então eu tenho pena do Bill Gates porque o Bill Gates está quebrando. Eu tenho pena do Ike Batista porque ele foi preso. Entendem? O Ike Batista é como eu, não é como a gente. Mas há uma ideologia que diz, não, ele é. Ele é como nós. Ele está onde ele está porque ele se esforçou. Essa é a noção que sempre vai colocar para nós. Então, a ideologia ela não permite que haja uma divisão social, nem do trabalho, nem do comércio, nem da guerra, nem da família, da religião. E uma noção de que tudo é natural. Dois homens juntos não é natural. É isso que a religião vai dizer. Então, o natural é um homem e uma mulher, né? E não, a gente não trata isso como uma construção. Ela vai, inclusive, trazer a noção de que é a nossa sociedade ocidental que dá foco à noção de reprodução. Outras sociedades, a China, por exemplo, tem controle de natalidade. Mas na nossa sociedade, quanto mais filhos se tem, né, melhor é, entre aspas, porque aí a gente tem muitas questões com relação a isso também. Né? Então, torna tudo natural. Não, o rico é rico porque ele merece,
porque ele se esforça, o pobre é pobre porque ele não está se esforçando bastante. É natural. Se a gente dividir hoje a riqueza, os pobres não vão dar conta de administrar o dinheiro e a riqueza vai voltar toda para os ricos. É o que a gente vai dizendo, porque é natural dizer isso. E aí o que Marx vai nos convidar é mesmo a apresentar uma noção de questionar isso. Opa, espera aí. Por que eu trabalho tanto e o meu chefe quase não trabalha e ganha mais que eu? Por que eu trabalho tanto e o dono da empresa nem está aqui? O dono da empresa está viajando para Cancún. Né? É isso que vai sendo posto em jogo quando a gente fala desse processo mesmo de questionar o modo de produção. Porque o modo de produção é um modo de vida. Né? A gente vai virando coisa. E aí as coisas elas são descartáveis, assim como os trabalhadores são descartáveis, como nós às vezes descartamos pessoas, né? Enfim, e é isso, né? O processo de alienação ele exige, né? A alienação social ela exige uma tomada de consciência que não é algo feito individualmente. Para Marx, a noção ela precisa ser coletivamente, né? Mas não é simples, porque a ideologia está posta. E aí, na medida em que a ideologia ela existe, ela está colocada, a alienação também está. Então é preciso tirar a ideologia, né, para que a gente consiga passar pela alienação, atravessar o processo alienante, né? Esse alienar significa estar alheio a mim, né? Estar alheio ao que eu sou, ao que eu produzo, né? E é isso. É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Temos aí 5 minutos, pessoal, para a gente conversar. É muito interessante quando a gente está do outro lado do processo. Mas imagine para vocês uma mulher que não pode ter filhos. E aí ela não quer se expor. E aí ela diz que ela não quer ter filhos. Porque ela quer esconder a ferida dela, que é a esterilidade. E aí ela ganha hostilidade. Ela ganha as piadinhas das avós, dos avós. Pô, eu não vou ter um netinho, das amigas. Então, isso gera um sofrimento. Porque não só ela, mas a sociedade toda acha que para ela ser mulher, ela tem que ter filhos. Afinal, toda mulher tem filhos. Nem todas têm. Nem todas. Quem é que definiu que mulher tem que ter filho? É a sociedade. Então, eu posso mudar isso. Ou todo casal tem que ter filho. Então, por exemplo, tinha um casal espírita de palestrantes que eles se queixavam que eles escolheram não ter filhos. Os dois são palestrantes. Então, eles pensaram, não dá para a gente, se fosse um só, o outro cobria, mas todos os dois viajam para lugares diferentes. Se amam. Então, não tiveram filhos. E aí, onde iam, os espíritas cobravam. Cadê seus filhos? Não vai ter filho, entendeu? E é uma opção. Então, a gente vai trabalhando isso. Aí fica parecendo, como quando a gente está do lado de cá, parece que é simples. Mas para a pessoa que vive a realidade, é doloroso. É doloroso ser homossexual, porque o natural é ser hétero. Quem disse isso? Quem definiu isso? A sociedade. E depois a sociedade que é constituída por quem? Por nós. Eu sou a sociedade. Então, eu posso mudar isso. E aí, eu até coloquei no meu Instagram, não sei se vocês viram, uma mãe evangélica que vai na igreja e diz assim, por favor, ensine os seus filhos a amar o meu filho. Meu filho é gay. Eu sou mãe. Me dói saber que ele corre risco de vida. Que ele sai de casa e não sei se vai voltar, porque o filho de vocês quer matar o meu. Olha que pesado isso. Então, não ensine eles a matar, ensine eles a amar, porque eu ensino o meu a amar. Aqui nós estamos num lugar de amor, ou não. Então, eu falei, caramba, quer dizer,
Ela saiu daquela caixinha de que Deus não gosta do homossexual. É por isso que lá atrás eles vão dizer que a religião aliena, que Deus foi uma invenção do homem. Esse Deus que é pregado nas religiões, esse realmente é a invenção dos homens. Se a gente tiver chamado Feuerbach, falar Feuerbach, vamos pensar aqui, inteligência suprema, causa de todas as coisas, que não se mete em machismo, em fascismo, em racismo, que não escolhe, não é homofóbico. Eu tenho certeza que ele vai falar, esse aí é possível existir. Agora, aquele que persegue, que segrega, que separa, esse aí parece-me uma invenção do homem, que é muito parecido com o ser humano, entendeu? Ele mata, ele pune, ele é muito parecido com o ser humano. Então, aí a gente percebe logo que é uma invenção do homem. E eles usam dessa autoridade para justificar a violência. Filosofia Exato. é ensinar a gente a pensar. Uhum. A não aceitar o que nos é imposto. Né? Falando em imposto, o próprio imposto mesmo, né? Por que eu pago imposto? Porque é ilegal. Não, eu pago imposto, porque se eu não pagar, não vai funcionar o hospital público, não vai funcionar a pavimentação da rua, a coleta de lixo. Aí eu vou pagar, aí eu não vou querer sonegar. Mas enquanto eu botar na cabeça que eu tenho que pagar, porque senão eu vou ser preso, aí aquele que não tem medo não paga, só nega. Eu acho que é mais do que, inclusive, só pensar, né? Mas também cobrar, né? Cobrar, para que é o meu imposto para ser usado devidamente, né? O imposto que eu pago, o que as autoridades políticas estão fazendo? Eu não gosto do governador. É você que botou ele lá. Vamos pensa melhor a próxima vez. Eu não gosto do presidente da República. Foi você que botou ele lá. E ainda que não tenha votado, não tenha votado nele. Às vezes eu fiquei quietinho em casa no dia da eleição, fui lá dentro do meu votinho, covardemente. Não me manifestei. Aí o outro cara ganha, o bandido ganha. Mas aí o que eu posso fazer? Eu não votei nele. Tá, você não votou, mas você também não se mobilizou para ajudar a eleger aquele que você achava o melhor candidato. Que era o melhor. Então é assim que é, para governador, para prefeito. Vai ter eleição para prefeito e vereador o ano que vem. Daqui a um ano. Exato. E aí? É muito mais difícil para a gente. Para mim, por exemplo, é muito mais difícil, porque eles vêm em cima de mim, por causa da liderança religiosa, né? Liderança espírita. Luiz, esse Marx que ela cita aí no livro é Karl Marx? Karl Marx. Karl Marx. Você veja, João, que do jeito que ela fala, fica fácil você te anima a ler o Capital, de Karl Marx, que todo mundo, né, diaboliza, né? Pessoal, fique sempre atento com a ideia do bem e do mal. É sempre muito perigoso essa ideia. Essa ideia maniqueísta. Ninguém é de todo bem, ninguém é de todo mal. Precisa analisar. O que me parece, quem escreveu foi Hegel, que escreveu, mas ele era tímido, não teve coragem de divulgar, aí o Karl Marx pegou e escreveu e divulgou. As ideias, na verdade, parece que não são só do Marx. Os dois eram companheiros de pesquisa. Exato. Tanto Feuerbach quanto Marx foram discípulos do Hegel. Só que Marx entendi. Marx ele vai pegar Hegel e virar o avesso. Enquanto Hegel vai falar que as ideias é quem produzem o mundo, Marx vai dizer que não, que o mundo é que vai produzindo todo o processo de ideias, na medida em que há a luta de classes. Hegel não acredita nessa lógica da luta de classes. Bom, pessoal, tá uma delícia aqui, mas temos que ir lá para outra sala que o Mogas nos aguarda lá. Tá bom? Ok.